Olá, bem-vindos ao 787. Meu nome é Márcio Guerreiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre precificação, tarifação e como isso funciona dentro do seguro de responsabilidade civil. Então, assim, a gente tem que logo começar esse assunto, né, aqui da tarifação, precificação, lembrando o seguinte: a tarifação que eu me refiro aqui não é aquela tarifa, né, que a gente tem de transporte público, aquela tarifa com preço fechado, claro e taxado e pronto, ninguém mexe nisso, é imutável. A gente já viveu essa época, a gente já teve essa época, né, de coisas imutáveis no preço do seguro de responsabilidade civil, mas isso faz um bom tempo já, né, já faz um bom tempo, e o mercado já vem praticando a sua precificação, classificação de risco de uma forma mais independente, autônoma, cada companhia de seguro com o seu método, critério, o seu manual de taxação, né? A sua precificação, né? A sua tarifa. Eu gosto de falar tarifa porque assim eu aprendi muito em cima de tarifa lá atrás, tarifa do IRB, que tinha lá os prêmios, os coeficientes, isso aplica sobre aquilo, raiz quadrada, a gente tinha... Olha, era uma coisa bem matemática mesmo e continua sendo matemática. Por quê? É isso que eu quero debater aqui com vocês. O porquê, né? Então, assim, quando a gente trata do seguro de danos direto, um seguro de propriedade, um seguro de danos direto, a minha percepção é que isso é um pouco mais simples de você identificar uma taxa, porque você vai colocar uma taxa sobre uma coisa que tem um valor em risco. Então, qual que é o valor em risco? O valor em risco de um prédio, de um carro, o valor em risco de um relógio, o valor em risco de um celular. Você consegue mensurar a taxa de uma forma muito mais tranquila. Quando nós olhamos os seguros de responsabilidade civil, são tantas as variáveis que, assim, muito complicado você colocar uma taxa. Qual que é a taxa? A taxa sobre o faturamento é X, ok? Pronto, já estou dando uma dica aqui. Um dos critérios, né, para você taxar, verificar a questão do seguro de responsabilidade civil, o seu preço, é o quê? É o faturamento, é o tamanho da área, é o número de quartos, é o número de pessoas que cabe em determinado local, o número de participantes de um evento, de uma feira. Então você tem várias formas de classificar isso. Por quê? Qual que é a ideia de classificar isso? Qual que é a ideia de tarifar, de taxar isso? A ideia é o seguinte: quanto maior o número de vendas, pessoas, exposição, maior tem que ser o preço do negócio, né? Então esse é um modelo clássico, né? E isso é o que a gente via nas tarifas e continua vendo isso hoje nos manuais, nos guidelines. Mas assim, importante também dentro do seguro de responsabilidade civil, obviamente a gente vai discutir como taxa, qual que é o preço. Eu quero passar para vocês o passo a passo de uma cotação, tanto de responsabilidade civil, como de riscos profissionais, como do D&O. O cyber é um grande desafio, né? A gente está estudando muito o cyber, né? Como é que taxa, o que é o valor em risco, como que a gente classifica isso. Isso é um negócio, assim, muito interessante a gente entender a dinâmica. Por que é importante entender a dinâmica, né? Eu penso o seguinte: a partir do momento que você entende a dinâmica da precificação, você entende a dinâmica de uma tarifação, você consegue identificar qual que é o teu risco, né? Qual que é o teu risco? O segurado, eu segurado. Vou comprar um seguro de responsabilidade civil familiar. Tá, então quais são as minhas variáveis, né? Eu tenho variáveis hoje diferentes de quem mora num apartamento, que eu moro em residência. Não sei se vocês estão ouvindo aí no fundo, tem até um cachorro meu latindo, então eu tenho um cachorro. Então assim, o fato de eu ter um cachorro, o meu risco de responsabilidade civil já é maior do que o meu vizinho, que não tem cachorro. Mas aí, como a gente está falando de algo que a gente entra num modelo de massificação, essa pergunta até que não estressa tanto as seguradoras que vendem o RC familiar. Hoje, a maioria deles dentro do seguro residencial. Isso também é um tema que a gente vai discutir, né? Qual que é a taxa, né? É uma taxa mínima sobre uma variável do valor da residência, que vai ter um valor da taxa de responsabilidade civil. Eu não sei se isso é adequado, não sei, né? Se isso realmente é a melhor forma, como eu estava dizendo. Por que eu vou pagar mais caro ou mais barato, né? Por que meu vizinho vai pagar mais caro do que eu
ou mais barato do que, sei lá, eu tenho 3 cachorros, tenho cerco elétrica, tenho um monte de coisa aqui em casa que eu posso causar um dano a um terceiro. Meu vizinho já não tem nada disso, não tem cachorro, nem gosta. Então ele não tem um problema do cachorro dele escapar e morder alguém na rua. E eu já tenho isso. E praticamente, quando forem olhar nossa tarifação, nossa precificação, talvez vão olhar o CEP, talvez seja uma ideia para quando a gente fala de responsabilidade civil familiar. Então, só para vocês terem uma noção do que eu estou tratando aqui, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente precisa segmentar, a gente precisa ter um foco. Nós vamos segmentar assim, daqui para frente, no futuro, ou em alguns vídeos que vocês vão encontrar aqui, no 787, nesse nosso canal, você vai verificar que algumas vezes vamos falar de algum segmento específico. Olha, vamos falar de indústria de mineração, vamos falar de mineração, por exemplo, um bom exemplo. Como que a gente vai taxar e classificar o rompimento de uma barragem? Qual que é o preço disso? Como que a gente avalia isso? Quanto custa isso? Né? Qual que é a relação do capital que o acionista da seguradora ou ressegurador vai deixar à disposição para um segurado, para uma mineradora? Porque na verdade é isso, o preço do seguro, quando a gente começa a olhar em grandes riscos, na verdade você vai ter que pagar o custo do capital, né? Quanto custa, né, eu ter esse capital disponível para mim? Eu garanto para vocês, já digo logo de cara aqui, de largada, e a gente tem que trazer alguém aqui para discutir junto comigo a questão do custo financeiro. Então, eu tive um rompimento de uma barragem, ou eu tive um problema de grande monta que ultrapassa, sei lá, 50 milhões de reais. Se eu tiver um seguro hoje de responsabilidade civil assim, com um limite segurado de 50 milhões de reais, quanto custa isso se eu for comparar com o dinheiro que eu for ter que pegar, que eu precise levantar rapidamente num banco, ou usar um capital meu que está investido em algum investimento? Quanto custa isso, né? Eu te garanto o seguinte, o preço desse dinheiro, para você tirar ele de uma forma rápida e alocar ele num sinistro, ele é muito mais caro do que o seguro. A taxa do seguro em relação ao custo do dinheiro que você pega emprestado ou você descapitaliza para resolver um problema, ele é muito mais caro do que uma taxa de seguro. Então, assim, isso também a gente vai ter que fazer essa variável, entender como que isso funciona. Até para insistir no seguinte assunto, a franquia, quanto que eu tomo do risco, quanto eu estou disponível a desembolsar. Por quê? Tudo isso tem relação. Vocês sabiam que o primeiro milhão de indenização é o mais caro. Então, quando você vai fazer uma taxação de responsabilidade civil, então, assim, para o primeiro milhão, o meu custo ele é muito mais alto do que para os outros milhões. Então, sei lá, eu vou pagar numa apólice de primeiro milhão, uma apólice de 1 milhão, vou pagar, aqui não é isso, não é uma regra clara, é só para dar um exemplo, vou pagar 10 mil reais. Ok. Se eu for contratar 5 milhões para o mesmo risco, provavelmente eu vou pagar, sabe quanto? 12 mil, 13 mil reais. Ah, se eu vou comprar, sei lá, 10 milhões, não vai custar isso, não vai custar 100 mil. Então, assim, o que eu estou dando aqui é só um exemplo, tá, gente, de ordem de grandeza. Nós vamos fazer exercícios, vamos fazer comparativos aqui, para ver quanto que isso cresce a cada milhão. Quanto que a taxa, quanto o preço do seguro representa a cada milhão a mais que você contrata. Vocês vão perceber que não dobra, não triplica, é algo bem estável, bem confortável. Mas por que o primeiro milhão é mais caro? Porque tudo vai acontecer no primeiro milhão. Se eu tiver um sinistro, o custo de defesa ele vai estar dentro do primeiro milhão. Uma indenização, um acordo, pagar um inspetor, pagar uma vistoria, pagar um perito, isso tudo provavelmente vai estar dentro do primeiro milhão. Os acordos aqui no Brasil, na verdade, eles dependendo do sinistro, ele pode inclusive ficar dentro do primeiro milhão. Márcio, então você está falando para mim que contratar 1 milhão é o suficiente? Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, que o primeiro milhão é mais caro. A decisão do limite segurado, como eu vou contratar o limite segurado, quais são os critérios, isso também é matéria de estudo específico, para a gente saber como que a gente contrata o limite segurado. Normalmente a gente diz para o segurado, fala, meu amigo, você que vai me dar a importância segurada, eu não posso te falar. O corretor não pode passar a importância segurada, eu, seguradora, não posso passar a importância segurada, por quê? Porque tem uma responsabilidade civil profissional envolvida nesse tema.
Se eu te falo que 1 milhão é suficiente, você tem um sinistro de 10 milhões, você está com um problema. E eu estou com outro. Se eu te falo que 10 milhões é suficiente e dá um sinistro de 50 milhões, novamente. Então, assim, existe alguns critérios a serem debatidos para a gente entender qual é o limite segurado. Ah, Márcio, então você está falando para mim de faturamento, espaço, número de pessoas. Sim, isso tudo são fatores. Ah, outro fator então você está falando para mim agora. Ah, o limite segurado. Sim, o limite segurado influencia muito. Ah, então tá bom. O que mais que influencia nisso? Vamos pensar, já falei, a franquia. Quanto eu vou tomar de risco? É como o seguro de automóvel. Não é muito diferente disso, a lógica, né? A lógica do seguro é sempre muito parecida. As variáveis são um pouco diferentes. Mas assim, quanto maior a minha franquia, menor vai ser o meu custo. Porém, eu preciso já dizer para vocês que a franquia, muitas vezes, a gente como segurador ou como subscritor, a gente tem uma certa preocupação em relação à franquia, né? A franquia, o segurado, ele tem que estar bem à vontade, ele tem que saber lidar com esse valor da franquia. Então isso tem que ser bem discutido. Mas isso, como eu já disse anteriormente, vai ser ponto de uma discussão específica. Então pronto, a gente tem aqui, recapitulando, faturamento, tamanho, limite segurado, franquia. Ah, o que mais que falta aqui? Vamos pensar. O comportamento do segurado, né? Isso é uma coisa importante, né? Qual que é a experiência do segurado? Como que ele se relaciona com as pessoas e com seus clientes? Como ele se relaciona com os fornecedores? Isso já começa, vê, já tem uma coisa objetiva. Pô, como você precifica isso, Márcio? Como que ele se relaciona? Pois é, esse é um outro ponto a ser discutido. Ah, o que mais então aqui? Então a gente tem a subjetividade, essa é uma. Outra coisa importantíssima, né? Segmentação, atividade do segurado. Claro, se ele é uma indústria química, uma indústria farmacêutica, teoricamente ele tem um custo diferente de uma indústria papeleira. Ele tem um custo diferente de uma indústria de alimentos e bebidas. Será? Vamos pensar no risco, na exposição, teoria do risco. Se eu tenho uma planta química, se eu tenho uma planta... Ok, eu posso ter questões relacionadas à explosão, eu posso ter questões relacionadas ao rompimento de alguma tubulação, vazamento, produto químico. Pronto, então, ok, a atividade é um aspecto. Não estou dizendo aqui que a indústria química paga mais caro que a indústria de alimentos e bebidas, não. Até porque um sinistro de alimentos e bebidas ele pode ser até mais sério, né? Pelo número de pessoas que ele possa atingir, numa questão do RC Produto, um sinistro em série, e a gente já teve diversos sinistros em séries aqui. Posso até dizer um aqui que a gente vai ter a oportunidade de analisar ele com mais detalhe, mas aquele achocolatado que teve a venda no Brasil, queimou a boca e tal de algumas crianças, algumas pessoas, e teve que ter uma retirada enorme disso. Então imagina o tamanho desse prejuízo, né? Então assim, depende muito do produto, da segmentação. Então pronto. Produto, segmentação, influência. Localização. A localização é importante. Sim, a localização é importante. Vamos pensar um pouco aqui, como já dei aqui um spotzinho do rompimento, né, da poluição e tal. Pensa o seguinte, eu atuo numa área de manancial, ou a minha empresa está numa área de proteção ambiental, ou eu trafego, né, meus caminhões ou meus subcontratados numa região também de proteção ambiental, e aí tem um vazamento ali. Então, quando a gente vai tratar do local, já me remete aqui a uma referência ao seguro ambiental, que ele também está na família da responsabilidade civil. O seguro ambiental, você leva em consideração, inclusive, o local, o histórico do local, né? Tudo isso é fundamental. Então, são alguns fatores. Então, você percebe que é o seguinte, claramente, é muito diferente do seguro de dano direto. Que, eu tenho um equipamento. Beleza, equipamento vale tanto, a taxa é tanto, acabou. As variáveis não são tão severas assim, não são tão frequentes, né? Tão subjetiva. O meu equipamento vai estar em local tal, vai estar depositado em tal local, então assim, é um pouquinho, não estou desprezando nem nada,
mas é um pouquinho diferente da questão da responsabilidade civil no que diz respeito vamos dizer o seguinte, as subjetividades, vai? É que não é bem subjetividade, porque tudo isso a gente consegue classificar, enquadrar, então não seria bem uma subjetividade. As variáveis, pronto, as variáveis ficam melhor. Vamos pensar então na questão do empregado, né? O tal do RC empregador, que a sinistralidade ela vem crescendo já há um bom tempo. Então eu estou dando outra dica aqui. Bom, empregador, sinistralidade aumentando, então a experiência conta? Conta. A experiência, o comportamento conta. Ah, então por que a experiência do risco é importante? Aí eu vou fazer um parênteses aqui no que influencia, né, a questão da precificação, da tarifação, da taxação. E vou passar aqui para a questão da sinistralidade, então. Então vamos pensar o seguinte, sou segurado e todo ano eu tenho uma perda, eu tenho causa dano a terceiro ou dano a empregado de X monta. Eu tenho uma frequência e tenho X monta de ocorrência que eu falo, olha, isso aqui está nos meus livros, está reportado, não tem como, isso aqui acontece, faz parte da minha atividade, e tem atividade que é assim, é nervosa mesmo, e tem atividade que se relaciona também com o consumidor e é nervosa, e assim, cada atividade tem a sua exposição. Tem atividade que não tem exposição do dia a dia, mas é um risco catastrófico. Então, cada atividade tem a sua situação. Mas por que eu estou falando isso? Existe uma forma também de classificar e taxar o seguro para esses negócios que têm muita frequência, que a gente chama de burning cost, ou seja, é o custo. Você já tem um custo dos seus danos, né? Então eu sei que todo ano o Márcio vai ter um prejuízo de X milhões. Como que você vai passar isso para a seguradora e para o ressegurador? O segurador e o ressegurador também tem que ter lucro, tem que oferir lucro. Então a nossa taxação, a nossa tarifação, quando a gente está usando chapéu de segurador e ressegurador, a gente olha o quê? O lucro, óbvio, né? O acionista quer lucro, todo mundo quer lucro, e o lucro é natural da operação e tem que ser assim. Então, para esses riscos tem muita frequência e você já sabe a perda, posso citar vários aqui, né? Rodovias, né? Concessões, metrôs, trens, são operações que você é intrínseco, né? Essa relação direta e acidentes constantes. Então aí você pode aplicar até o que a gente chama do burning cost, quer dizer, você já sabe aquilo, você já teve as suas perdas nos últimos anos, então você faz uma conta muito fácil, assim, soma os seus prejuízos, tira uma regra ali de 3 e tal, e sobra alguma coisa, e você já tem o que vai ser o preço do sinistro nos próximos anos, aí você vai saber qual que é a sua DA, e aí você chega no carregamento do comissionamento, os ganhos, pronto, você chega no custo de uma forma muito fácil, usando o burning cost para quem tem frequência. Ou seja, não é porque ele tem frequência que ele vai deixar de contratar um seguro, não. Ele só vai ter um tratamento de precificação e de análise um pouco diferente. Podemos estudar isso? Devemos estudar isso. Saber quais são as variáveis. Quando você aplica uma possibilidade e quando você aplica outra possibilidade. Quando tem um critério e outro critério. Então, assim, já notamos aqui que existem algumas variáveis, alguns modelos matemáticos para a gente chegar numa situação. E como a gente fala de responsabilidade civil, e aí a gente está falando de qualquer ramo de responsabilidade civil, a gente tem aí o que eles chamam de long tail, ou seja, cauda longa. Mas, Márcio, o que é esse negócio de cauda longa? A cauda longa, a ideia é essa mesmo, né? É assim, vamos imaginar uma grande cauda que eu tenho que passar por uma porta. Como a minha cauda é longa, né? Essa porta, quando eu passar, eu não posso fechar ela de imediato. Porque se eu fechar ela de imediato, ela vai prender a minha cauda, né? E eu vou ficar preso naquela porta, não vou passar por ela. E assim, se você romper a minha cauda, eu vou ter um problema muito sério. Eu vou ter um corte, né? E isso provavelmente vai me levar a sangrar e ter alguns problemas, e isso ninguém quer ter problema. Então a cauda longa nada mais é do que você deixar, teoricamente, assim de uma forma muito ilustrativa, você deixar a porta aberta até passar toda a sua cauda, né? Isso
Quanto mais tempo você tem de seguro e de contratação de apólice, a sua cauda maior fica. Ah, mas qual a relevância disso para a precificação? Muita relevância. Nos negócios de cauda longa, só para vocês terem uma ideia da importância desse tema, e a gente vai discutir isso também, a gente tem algo no resseguro que a gente chama de security list. Que isso é uma verdade, as seguradoras elas olham um score, né, uma classificação dos resseguradores para saber se eles podem operar com a seguradora ou não podem operar com a seguradora, depende do capital, do posicionamento, enfim, são diversas situações que quando a gente for tratar do resseguro e responsabilidade civil, a gente vai dar uma olhadinha nesse tema. Mas assim, o que é cauda longa? A seguradora, o ressegurador, ele tem que demonstrar um equilíbrio financeiro, né? Ele tem que ter aportes adequados, ele tem que ter uma reserva de sinistro muito coerente e conservadora, né? Ele tem que ter uma reserva para os sinistros conhecidos, mas não reportados, com base na cauda longa, bem estruturada. Pô, Márcio, mas aí eu já não estou, já realmente, aí já começo a concordar com você que a tarifação do seguro de responsabilidade civil realmente não é algo como se fosse um seguro de dano de um prédio, de um automóvel, né? Realmente não é. E já vai uma dica aqui para a gente fazer uma analogia muito simples, assim, do que é essa cauda longa. Eu gosto muito de pegar o exemplo de seguro de automóvel. Você tem o seu automóvel. Imagine que você tem o seu automóvel, né? E você causa um acidente a alguém. Causei um acidente a alguém. Maravilha. Só que foi uma raladinha, batidinha, a pessoa caiu, se machucou. Cara, não deu nada. Cada um foi para casa. Não, beleza. Depois daqui 2, 3 anos chega na sua casa uma ação judicial para você responder no fórum, responder um sinistro, que você causou um dano a alguém. Aí eu te pergunto, como funciona isso no seu seguro? Quem tem uma apólice de responsabilidade civil e sabe que causou um dano a alguém, sabe que causou um dano a terceiro, o que ele tem que fazer? Ele fala, não causei dano a ninguém, vou ficar aqui na minha, daqui 2, 3 anos chega essa ação e eu comunico a seguradora. Isso tem que tomar muito cuidado com isso, tomar muito cuidado. Por quê? Aí é um tema legal, que a gente fala de prescrição, né, prazo prescricional. Então, assim, rapidamente, temos alguns prazos prescricionais, tem um em relação do segurado para a seguradora, para comunicar o sinistro, uma do conhecimento do dano do consumidor para com o fornecedor, temos lá os riscos ambientais que não tem prescrição, e aí vai, né? Tem uma discussão no erro médico, qual que é o prazo prescricional de quando é o conhecimento do dano, e cada atividade tem a sua situação. No DNO, tem também o fato do conhecimento do dano, né, da gestão. Às vezes o cara conhece, mas não comunica, fala, não sabia, né? Cometi isso, mas achei que não ia dar nada. Então, o mesmo fato de dar um esbarrão em alguém com o veículo e não comunicar, isso acontece em toda a cadeia da responsabilidade civil, infelizmente. Com exceção, creio eu, aos riscos ambientais. Porque o risco ambiental, a lei é severa. Se você causou um dano ou sabe de algum vazamento, alguma coisa, lembrando que o dano ambiental não é só de vazamento de produto químico, essas coisas todas, a gente vai desvendar isso também um pouquinho, mas lá, se você não comunicar, você responde juridicamente, né? Criminalmente, porque você é obrigado a dar a informação que você, a autodenúncia. No ambiental você tem autodenúncia, nos outros você não tem autodenúncia. Inclusive no Brasil, a lei, né, penal, ela permite você faltar com a verdade, não dizer a verdade, omitir a verdade em sua defesa. Então, assim, são critérios que legalmente a gente precisa e vai estudar. E vamos trazer gente aqui para bater um papo com a gente, explicar cada caso desse aí. Eu acho que vai ser interessante colocar aqui algumas pessoas para dividir isso conosco dentro do canal. E já deixa aí a sua sugestão nesse sentido de prescrição, o que você gostaria que fosse debatido aqui. Eu acho que a sua demanda, a sua consulta ajuda a gente a buscar uma diretriz aí e focar nesse tema que é muito interessante. Mas pronto, para eu não fugir mais, né, do tema,
Então eu já trouxe outra coisa aqui, algumas coisas a mais eu trouxe. Eu estava dizendo a questão do cauda longa, do ressegurador, de ele estar muito tempo aqui. Disse a questão de que você tem que comunicar o sinistro, mesmo que você não tenha nenhum terceiro reclamando, mas comunica. Ah, mas se eu comunicar isso, a minha taxa vai ficar maior, porque eu vou ter um número maior de avisos sinistros na minha pólice. Pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque assim, qual o preço que você quer pagar? Você quer pagar um pouquinho mais caro porque você comunicou os sinistros, ou não, porque lembra que eu falei que tem uma posição do seu comprometimento, né, de como você trata o seguro, você é segurado, né? Então, às vezes, isso não vai aumentar o teu preço, porque lembra que eu falei que a seguradora, ela já tem que fazer a reserva dela daqueles riscos de aqueles sinistros ocorridos, mas não conhecidos, não reportados, né? Então, assim, já está na conta da seguradora. Ela só vai alocar isso para você, não vai fazer uma diferença atuarial, não vai quebrar a seguradora e nada disso. Eu prefiro pagar um pouquinho a mais e comunicar toda vez que eu dou um raladinho no meu carro em alguém, do que daqui 2, 3 anos chegar uma pessoa aqui e falar, olha, dia tal você teve aquele acidente, eu fiz um boletim de ocorrência, você não fez, mas eu tenho essa testemunha, eu tenho a foto do seu carro aqui e você não respondeu lá e agora você vai ter que responder, vai ter que me pagar 3 anos que eu fiquei sem trabalhar, pensão, blá, 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 blá. Isso é muito mais caro e ainda você incorre no risco de não ter a cobertura do seguro porque você não informou um fato conhecido e relevante à seguradora. Então a precificação, para mim e para vocês, ela tem que ter essa base da transparência, senão isso não funciona adequadamente. Ah, Márcio, mas eu não tenho esse poder, essa influência, essa gestão junto com o meu corretor ou com a minha seguradora. Como é que eu vou saber se ele está adequando, quando eu preciso informar? Olha, como você vai saber? O ideal seria a gente ler a pólice, entender isso, questionar bastante o corretor e tal. Mas, por outro lado, hoje a gente tem tecnologia suficiente, esse canal, por exemplo, né, o 787, para a gente debater essas coisas também. Eu acho que esse é um bom local, um bom fórum para a gente debater algumas situações, tanto do segurado, do corretor, da seguradora e do subscritor, né? Mas assim, caminhando aqui no tema da subscrição, eu ainda não cheguei nessa conta matemática. Eu não sei ainda quanto que isso custa para o segurado, ou se isso é atrativo para eu manter uma seguradora operando nos ramos de responsabilidade civil, com tanta variável. Olha, no mercado a gente pode citar aí alguns casos de seguradoras que já entraram em ramos de responsabilidade civil, saíram, lançaram produtos na área de riscos profissionais, saíram. É uma atividade realmente nervosa, como diz, né? Como dizemos aí no popular. É bem nervoso a questão da responsabilidade civil. Por quê? Tem um outro fator de como isso, além de tudo isso que eu estou falando, como isso é composto dentro da seguradora, né? Qual que é o meu custo operacional? Qual que é a minha DA, minha despesa administrativa? Como que eu monto essa carteira? Como que eu monto essa precificação? Porque uma coisa é eu entrar de novo numa planilha de Excel e te dar um preço. Isso é uma coisa muito simples, mas qual que é a inteligência que está por trás disso, né? Ah, eu não quero saber disso, mas eu quero saber só qual é o preço. Não tem problema. Eu também acho que isso é muito salutar, né? Agilidade, saber qual é o preço, fecha o negócio, segue. Ah, o segurado comprou, pagou mais barato, pagou mais caro, ou então não estou conseguindo aumentar a minha comissão da minha venda porque eu não consigo justificar um preço mais caro para o segurado, apesar de eu achar que esse produto é melhor, ele quer comprar o preço. Então, assim, tem que trazer para o segurado, o corretor também tem que trazer, a seguradora tem que ver, a longo prazo, quem que vai ficar em pé? Quem que vai estar dentro da seguradora do mercado para discutir esse assunto? Quem vai bater no mercado internacional, pedir capacidade de resseguro e vai obter isso? Então, assim, são muitos os temas que a gente tem que discutir em relação à precificação. Algumas análises, né? Então, quando a gente vai para a questão do D&O, a gente começa a analisar balanço, analisar também, de novo, a segmentação. Todas as carteiras de responsabilidade civil, você tem o critério objetivo,
você tem o critério de risco, você tem o comportamento daquele mercado, você tem o comportamento daquela segmentação, de novo, vamos debater esse tema. Isso tudo, para no final do dia, a gente ainda colocar nesse preço seguro qual que é o atendimento. Por quê? Tem serviços dentro do seguro de responsabilidade civil que estão aí à disposição, né? As seguradoras colocam isso à disposição, o custo de defesa. Então, se a gente olhar o custo de defesa, né, honorários advocatícios, tudo isso, se a gente olhar só isso já demandaria um crescimento do preço. Vamos olhar então a questão da inflação, a taxa de juros agora que desce, sobe o dólar, como que isso influencia na questão do seguro de responsabilidade civil? Mas o dólar também, o câmbio, claro, é normal. Isso em qualquer atividade, qualquer segmento. Então eu tenho um contrato com o exterior, eu tenho exportação, né? Eu tenho exportação para os Estados Unidos. Óbvio, né? Estados Unidos e Canadá e Austrália, mais recentemente, o custo seguro lá de responsabilidade civil, seja ele qual for, produtos, obras. Vou fazer a cotação de obras. Existem dois modos muito claros. Você tem aquele obras dentro de uma pós de engenharia, que você tem uma taxa lá, que já vem pronta, feita, a taxazinha está lá, fechadinha e tudo bem, mas sem crítica novamente, a taxa está fechada e bonitinha, mas a cobertura também está bem fechadinha e limitadinha. Não tem café de graça. Não tem como você querer tomar um café, né, de boa qualidade pagando barato. Não tem como. Não tem como você tomar um bom vinho pagando barato. Até tem. O vinho até concordo que tem, que o vinho é muito relativo o gosto, né? Às vezes você paga um vinho baratinho e aquele vinho é maravilhoso, né? Então, o seguro de responsabilidade civil não é um vinho, definitivamente. Mas depende da opção de cada um, né? Depende da opção de cada um, o que cabe no seu bolso, qual o critério. Então, voltando. Eu tenho uma exposição no exterior. Comprei um limite de 10 milhões de reais. Hoje, pega o câmbio aí, e aí? Pode ser suficiente, pode ser nada, né? Quanto custa, então, uma defesa num território desse aí que eu falei? Estados Unidos, Canadá, Austrália, sei lá, Japão, Alemanha, qualquer local desse. Márcio, mas não. A seguradora ela já tem que ter um esquema, né, de atendimento de sinistro também fora nesses locais. Aí um preço já dela que ela tem estipulado, que quando você vai comprar o seguro, isso já está lá. A seguradora que vai pagar todos esses custos para você dentro do limite das condições, das taxas e da verdade contratada, né, perante a seguradora. Então, a taxação e a precificação, quando a gente for olhar isso matematicamente, passar item a item, qual a influência de faturamento, como eu defino qual é o limite segurado, qual que é a influência dele na taxa, quais são os pesos. Claro, aqui eu não vou contar o segredo, né, de Tostini, se ele é mais crocante ou não, e vende mais por causa daquilo ou do outro, que é aquele comercial, né, que a gente conhece há longo tempo. Por que vende mais? Eu também não vou contar esse segredo e nem tenho este direito, e também tenho a minha limitação, porque não conheço a tarifação e a taxação de todas as seguradoras. Mas o objetivo será entender essas variáveis, né, para você construir o seu racional, para ter um poder mais apropriado de avaliação. Então, assim, quando eu entro lá e vejo uma seguradora que está com um resultado muito negativo, ou está batendo lá o seu resultado, está subindo a sua sinistralidade, o que eu vou esperar dessa seguradora? O que vocês acham que a seguradora vai fazer? Ela vai reduzir o preço dela para tentar vender mais seguros e estabilizar o prejuízo dela, ou ela vai aumentar a taxa do risco dela, a taxa dela, porque a DA dela aumentou, a sinistralidade dela aumentou, o resseguro dela está mais caro porque ela tem muito sinistro. Então,
que você acha que vai acontecer? Qual a decisão que você tomaria? Me diga qual a decisão que você tomaria, coloca a sua opinião aqui e vamos debater isso no futuro próximo. Mais uma vez eu quero agradecer vocês, oportunamente vão abordar esses itens mais detalhado e agradeço mais uma vez por participarem aqui, me ouvirem aqui no 787. Muito obrigado, eu sou o Márcio Guerreiro. Até breve.